Com 12 anos, uma gravidez fora do casamento em Nazaré era punível com apedrejamento. Essa We should era a return lei. home before it gets too dark. Esse era o risco. Come along now, E foi quickly. exatamente nesse cenário que Deus escolheu uma menina, não uma rainha, não uma sacerdotisa, não uma mulher de posses, para carregar em seu ventre o What que is the o mundo meaning of inteiro these events? ainda não conseguia compreender. I do not Nazaré, understand. século I. Uma cidade tão pequena e tão irrelevante politicamente que o próprio Natanael, ao ouvir falar dela, perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A população estimada pelos arqueólogos gira em torno de 400 habitantes, sem templo, sem mercado relevante, sem poder. E foi ali, nessa beirada do mapa, que o anjo Gabriel apareceu para uma menina prometida em casamento a um homem chamado José. A palavra que o anjo usou foi Kecharitomene, no grego original do Evangelho de Lucas. Não existe tradução perfeita. A maioria das versões diz cheia de graça ou muito favorecida. Mas a construção verbal indica um estado permanente, não um evento pontual. Maria não havia acabado de receber favor. Ela vivia nele, habitava nele, era feitura disso. E aqui está o primeiro dado que precisa ser dito em voz alta. Ela não entendeu imediatamente. Lucas 1:29 registra que ela ficou perturbada com a saudação e começou a raciocinar sobre o que aquelas palavras significavam. Uma menina de 12 anos em silêncio, tentando processar uma sentença que não tinha precedente na história humana. Esse não é um detalhe menor. É o primeiro comportamento documentado de Maria diante do impossível. I will do Ela as parou. you ask, Ela pensou. though Ela I não am gritou. unworthy. Ela não fugiu. Ela ficou e perguntou. Do you really A pergunta believe this is the dela para o way? anjo foi precisa, objetiva, It is the only quase way. técnica. Como isso acontecerá se não conheço o homem? Não foi uma dúvida espiritual. Foi uma questão logística. Maria queria entender o mecanismo, não a promessa. E isso, do ponto de vista comportamental, é exatamente o que separa uma mulher de alto valor de uma mulher que apenas reage às circunstâncias. Ela pediu informação antes de dar o consentimento. Depois que o anjo respondeu, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Em português, soa suave. Em contexto histórico, era uma declaração de risco calculado. Ela sabia o que aquela frase implicava. Sabia que José poderia abandoná-la. Sabia que a cidade poderia condená-la. Sabia que uma gravidez inexplicável, naquele tempo e naquele lugar, poderia custar sua vida. E disse sim, da mesma forma. Isso é o que Efésios 2:10 chama de feitura de Deus, criada para boas obras que foram preparadas de antemão. Maria não foi escolhida apesar de sua fragilidade humana. Ela foi escolhida precisamente porque havia em sua estrutura interna algo que o próprio Deus havia preparado para aquele momento específico. O versículo não diz que você precisa estar pronta. Diz que a obra foi preparada antes de você. Se você quer continuar aprendendo sobre mulheres que carregaram propósitos maiores do que aquilo que o mundo achava que elas eram capazes, se inscreva no canal e curta este vídeo. Mas voltemos a Nazaré, porque o que aconteceu imediatamente depois do sim de Maria revela uma estratégia comportamental que vale mais do que qualquer conselho moderno sobre posicionamento feminino. Ela foi visitar Isabel. Isabel era sua prima, grávida de João Batista, vivendo nas montanhas da Judéia, a mais de 100 quilômetros de Nazaré, a pé, por terreno íngreme, numa jornada de 3 a 4 dias. Arqueólogos e historiadores situam o local como En-Kerem, nos arredores de Jerusalém. Maria Blessed não are you among esperou women, que and alguém blessed is the viesse até child you will ela. bear. Não ficou em Why am Nazaré, I so favored processando that em the mother of my isolamento Lord should a come to notícia me? mais extraordinária que qualquer ser humano já recebeu. Ela foi até alguém que entendia.
até alguém que também estava carregando o impossível. O encontro das duas é documentado em Lucas 1, com um detalhe físico e verificável. Quando Maria entrou na casa e saudou Isabel, o bebê no ventre de Isabel saltou, e Isabel foi preenchida pelo Espírito Santo. 2 bebês, 2 ventres, 2 destinos que se reconheceram antes mesmo de respirarem o mesmo ar. Maria ficou com Isabel por 3 meses. Aqui está o espelho contemporâneo. Isabel era o equivalente de um mastermind de alto nível, não metaforicamente, mecanicamente. Era uma mulher mais velha, com experiência de vida que Maria não tinha, vivendo uma situação análoga, capaz de nomear o que estava acontecendo quando Maria ainda estava tentando encontrar as palavras. Maria foi buscar mentoria ativa no momento mais delicado e mais carregado de sua vida. Não esperou a mentoria aparecer. Ela caminhou 4 dias para chegar até ela. Existe um dado arqueológico sobre Nazaré que raramente aparece nos textos religiosos populares. Escavações conduzidas a partir de 2009 por arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel revelaram que a cidade onde Maria viveu era composta de casas de pedra calcária com um único cômodo central, sem janelas, com luz vinda exclusivamente da entrada, sem privacidade, sem isolamento. Tudo era visto, ouvido, comentado pelos 400 vizinhos. Uma gravidez naquele ambiente não era uma questão pessoal. Era um evento comunitário, imediato e implacável. Maria não tinha como esconder. Ela tinha que segurar. E ela segurou da única forma que funciona quando você está carregando algo que ninguém ao redor ainda é capaz de entender. Ela foi para perto de quem entendia. E depois de 3 meses, voltou para Nazaré. O Magnificat, o hino que Maria cantou quando chegou à casa de Isabel, é um dos textos mais politicamente densos do Novo Testamento. Registrado em Lucas 1, 46, 55, ele fala de governantes derrubados de seus tronos, de ricos sendo mandados embora vazios, de humildes sendo exaltados. Ele foi escrito, ou cantado, por uma menina de 12 anos de uma cidade de 400 pessoas. Teólogos e historiadores da literatura bíblica o classificam como profecia social. Maria não estava apenas celebrando, ela estava declarando uma reordem do mundo, na qual ela mesma acabara de ser inserida como peça central. Se você quer entender como mulheres que carregavam um propósito maior do que o ambiente enxergava se posicionaram ao longo da história, deixa o like e se inscreve no canal. O que ninguém calcula quando lê a história do nascimento de Jesus é o intervalo. Entre o sim de Maria e o nascimento de Jesus, havia 9 meses. 9 meses em que ela viveu em Nazaré, com a barriga crescendo, sem que nenhuma explicação sobrenatural fosse visível para qualquer pessoa ao redor. José quis se separar dela discretamente. Mateus 4,19 registra isso. Ele não acreditou. Ninguém acreditava. Ela carregava a prova maior da história humana dentro do próprio corpo e não tinha como mostrar para ninguém. Esse é o intervalo entre o chamado e a manifestação, entre o propósito revelado e o propósito reconhecido. E Maria atravessou esse intervalo sem quebrar. Não por ausência de pressão, por presença de algo maior do que a pressão. Efésios 2:10 não diz que as boas obras são fáceis, diz que são preparadas de antemão. O que significa que quando você chegou ao momento, o terreno já estava pronto, mesmo que você ainda não veja o terreno. Mas existe uma cena que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos, a mesma idade que Maria tinha quando o anjo apareceu, que revela ao lado de Maria que a narrativa tradicional tende a suavizar demais. É exatamente isso que vem a seguir. Isso que